Eu descobri o que o Bigfoot realmente faz com corpos humanos no inverno de 1997. E a verdade é muito mais perturbadora do que qualquer lenda ou história de fogueira poderia te preparar. O que encontrei naquela caverna subterrânea nas montanhas do estado de Washington mudou tudo o que eu achava que sabia sobre morte, sepultamento e as criaturas que compartilham essas florestas conosco. Meu nome é David Thornton, sou antropólogo forense e esta é a história que me disseram para nunca compartilhar. Mas após 27 anos de silêncio, a verdade precisa vir à tona. Dezembro de 1997 foi um dos invernos mais frios que as Cascade Mountains tinham visto em décadas. Nevava quase diariamente, cobrindo as florestas do centro de Washington com camadas de branco que faziam os pinheiros antigos parecerem algo saído de um cartão de Natal. Mas por baixo daquela beleza pitoresca, algo sombrio estava acontecendo. Eu tinha 34 anos na época, trabalhando como antropólogo forense para o estado de Washington. Meu trabalho era analisar restos mortais, ajudar a identificar corpos, determinar causas de morte, o tipo de trabalho que a maioria das pessoas achava mórbido, mas que eu achava fascinante. A ligação veio em 18 de dezembro de 1997. Eu estava no meu escritório na universidade em Seattle, quando a detetive Patricia Brennan, da delegacia do condado de Stevens, me ligou. Dr. Thornton, precisamos da sua perícia em algo incomum, disse ela, com a voz tensa de estresse. Tivemos 4 trilheiros desaparecidos nas últimas 6 semanas na Colville National Forest. Todos experientes em atividades ao ar livre, todos desapareceram sem deixar vestígios. Sinto muito por isso, detetive, mas eu analiso restos mortais. Vocês encontraram algum corpo? Não, esse é o problema. Encontramos seus acampamentos, seus equipamentos, até seus veículos, mas nenhum corpo. Sem sangue, sem sinais de luta. É como se eles tivessem simplesmente desaparecido. Ela fez uma pausa. Mas encontramos outra coisa. Pegadas. Pegadas incomuns perto de cada local de desaparecimento. Que tipo de pegadas? É por isso que estou te ligando, são humanoides, mas tem algo de errado. Grandes demais. A passada é longa demais. E são sempre encontradas perto dos locais onde as pessoas sumiram. Precisamos de alguém com a sua formação para analisar isso cientificamente. Eu deveria ter dito não. Eu estava com a agenda cheia de casos, provas finais para corrigir, e o Natal era dali a uma semana. Mas algo na voz da detetive Brennan, uma mistura de frustração e medo genuíno, me fez concordar. 2 dias depois, eu me vi dirigindo para o norte, na Highway 395. Meu Jeep Cherokee carregado de equipamentos, roupas de frio e suprimentos suficientes para uma semana nas montanhas. Cheguei em Colville, uma pequena cidade madeireira de talvez 5.000 habitantes, bem na hora em que o sol se punha atrás das montanhas. A detetive Brennan me encontrou no estacionamento. Ela estava na casa dos 40 anos, com cabelo loiro curto e a aparência castigada pelo tempo de alguém que passou anos trabalhando ao ar livre. Dr. Thornton, obrigada por vir em cima da hora. Pode me chamar de David. Você mencionou pegadas incomuns. Entre. Vou te mostrar o que temos. As paredes da sala de conferências estavam cobertas de mapas, fotografias e cronogramas. 4 rostos me encaravam de cartazes de pessoas desaparecidas. Gregory Chen, 29 anos, desapareceu em 9 de novembro. Michael Kowalski, 35, desapareceu em 23 de novembro. Rachel Foster, 31, desapareceu em 5 de dezembro. James Anderson, 42, desapareceu em 12 de dezembro. Todos eram trilheiros experientes, explicou Brennan. Chen era um guia de natureza selvagem. Kowalski era ex-militar com treinamento de sobrevivência. Foster já tinha escalado no Himalaia.
Anderson era um guarda florestal com 15 anos de experiência. Esses não eram turistas amadores que se perderam. Ela pegou fotografias que mostravam pegadas enormes na neve e na lama, claramente de formato humanoide com 5 dedos, mas enormes com pelo menos 40 centímetros de comprimento. O comprimento da passada indicava algo que andava ereto, mas dava passos muito mais longos do que qualquer humano normal. Pegadas de Bigfoot, eu disse, sem me preocupar em esconder meu ceticismo. Eu não sei o que pensar, é por isso que você está aqui. Mas olhe isso. Ela me mostrou fotos de marcas de arrasto que saíam do acampamento abandonado de Chen em direção à floresta. Linhas paralelas longas, como se algo pesado tivesse sido puxado pela neve. Essas marcas continuam por mais de 200 metros antes de desaparecerem na floresta densa. E não há sangue, David, nenhuma gota. Ela estava certa. Eu já tinha trabalhado em cenas de crime suficientes para saber que alguém se arrastando por essa distância com um ferimento deveria deixar sangue. O que os moradores locais dizem? A expressão de Brennan se fechou. Os mais velhos da cidade, os lenhadores que trabalharam nessas florestas por décadas, eles não entram mais naquela parte da floresta. Dizem que a área é amaldiçoada. Falam sobre o Guardião dos Ossos. Guardião dos Ossos é uma lenda local. As tribos Spokane e Kalispel têm histórias sobre uma criatura que vive nas partes mais profundas da floresta. Dizem que ela recolhe os falecidos, os leva para um lugar sagrado. Um ser que guarda a fronteira entre a vida e a morte. Como cientista, eu não acreditava em lendas, mas 4 pessoas estavam desaparecidas e as evidências sugeriam que algo incomum estava acontecendo. O que você precisa de mim? Amanhã de manhã, vamos enviar uma equipe de busca para a área onde Anderson desapareceu há 6 dias. É o local mais recente, quero você lá. Quero sua opinião de especialista sobre qualquer coisa que encontrarmos. Na manhã seguinte, nossa equipe de busca consistia na detetive Brennan, no policial Tom Harris, na guarda florestal Maria Yamamoto e em 2 especialistas em busca e resgate chamados Whitfield e Santos. Dirigimos o máximo que pudemos montanha adentro e depois caminhamos o resto do caminho com raquetes de neve. A temperatura estava brutal, pairando em torno de menos 12 graus Celsius. A floresta estava assustadoramente silenciosa, sem cantos de pássaros, sem o farfalhar de pequenos animais, apenas o ranger de nossas raquetes de neve e o sussurro do vento pelos galhos congelados. Chegamos ao último acampamento conhecido de Anderson por volta do meio-dia. Sua barraca ainda estava lá, parcialmente soterrada pela neve. Dentro, encontramos seu saco de dormir, seus suprimentos, até mesmo sua carteira e celular. Mas nada de Anderson. Ele deixou tudo para trás, observou Harris. Por que ele sairia do acampamento sem seu equipamento? Examinei a área cuidadosamente. Foi quando as encontrei. Pegadas humanoides enormes saindo do acampamento em direção à floresta mais profunda e ao lado delas, marcas de arrasto na neve. Ele está seguindo as pegadas, eu disse, apontando para elas. Ou algo o carregou por aqui. Seguimos a trilha por mais de 1 hora, adentrando um terreno que se tornava cada vez mais difícil. As pegadas nos levaram a uma área onde pedras enormes haviam sido empilhadas em marcos, assinalando o que pareciam ser fronteiras ou avisos. A lenda local de repente pareceu menos folclore e mais algo que deveríamos ter levado a sério. Deveríamos voltar, disse Yamamoto nervosa. Esses marcos de pedra não são formações naturais. Alguém ou alguma coisa está marcando o território. Mas Brennan balançou a cabeça. Estamos perto demais. Anderson ainda pode estar vivo por aqui. As pegadas nos levaram à base de um penhasco, e lá, escondida atrás de uma vegetação densa e neve, havia a entrada de uma caverna.
Não uma abertura pequena, mas uma fenda enorme na rocha, com facilmente 3,5 metros de altura e 2,5 de largura. As pegadas levavam diretamente para dentro. Peguei minha lanterna e a apontei para a escuridão. O facho de luz revelou um túnel que descia para dentro da terra. As paredes eram lisas, desgastadas pela água ou pelo tempo em curvas que pareciam quase deliberadas. "Eu vou entrar", eu disse. "David, não sabemos o que tem aí dentro", protestou Brennan. "É exatamente por isso que preciso olhar. Se o corpo de Anderson estiver lá dentro, precisamos recuperá-lo. E se outra coisa estiver lá, precisamos saber com o que estamos lidando." Brennan, Harris e eu entramos na caverna enquanto os outros ficaram na entrada, como apoio. O túnel descia abruptamente e a temperatura subia à medida que íamos mais fundo. O ar tinha um cheiro estranho, não exatamente desagradável, mas orgânico, como musgo e terra, e algo mais que eu não conseguia identificar. Depois de talvez 200 metros, o túnel se abriu em uma caverna que me deixou sem fôlego. Era gigantesca, com pelo menos 30 metros de diâmetro e 9 de altura. Mas não foi o tamanho que me chocou. Foi o que a caverna continha: corpos. Dezenas deles, talvez mais de 100, dispostos pelo espaço em fileiras cuidadosas. Mas não eram restos mortais espalhados ou ossos limpos por necrófagos. Esses corpos haviam sido preservados, protegidos da decomposição pela temperatura fria e constante e pelo ar seco da caverna. Eles haviam sido deitados com um cuidado óbvio, posicionados de costas com as mãos cruzadas sobre o peito, e ao lado de cada corpo havia pertences pessoais, mochilas, roupas, documentos de identidade. "Meu Deus", sussurrou Brennan, "é um local de sepultamento." Aproximei-me, meu treinamento científico superando meu choque. Os corpos variavam de recentes a antigos. Alguns estavam mumificados, com a pele seca e coriácea. Outros eram esqueletos. Os mais novos pareciam ter morrido nos últimos meses. Reconheci James Anderson imediatamente. Ele estava deitado perto da entrada da caverna principal, seu corpo posicionado com o mesmo cuidado que todos os outros. "Isso não é aleatório", eu disse, minha voz ecoando no vasto espaço. "Alguém tem coletado esses corpos, preservando-os, arrumando-os com intenção. É um sepultamento deliberado." "Mas quem?" perguntou Harris. "E por quê?" Foi quando eu ouvi um som vindo do fundo da caverna. Um rosnado baixo, não exatamente ameaçador, mas definitivamente um aviso. Não estamos sozinhos. Virei minha lanterna em direção ao som e congelei. Na extremidade da caverna, parado nas sombras, havia algo enorme. Ele se moveu para a luz e eu vi o que estava levando os corpos. Tinha pelo menos 2,5 metros de altura, coberto por um pelo marrom escuro que parecia quase preto sob o facho da lanterna. O corpo era humanoide, mas com algo de errado. Os braços eram longos demais, os ombros largos demais, as mãos enormes. E o rosto, meu Deus, o rosto era ao mesmo tempo humano e não humano. Uma testa proeminente, um nariz achatado, olhos que refletiam a luz como os de um animal, mas que continham uma inteligência inconfundível. Um Bigfoot de verdade, vivo, parado na nossa frente em uma caverna de sepultamento subterrânea, cheia de restos humanos cuidadosamente preservados. Meu primeiro instinto foi correr. Cada instinto de sobrevivência gritava para eu sair daquela caverna. Mas a criatura não se moveu agressivamente, apenas ficou ali, nos observando, esperando para ver o que faríamos. Forcei-me a manter a calma, a pensar como um cientista, em vez de uma presa. "Não se mexam", eu disse baixinho para Brennan e Harris. "Não o ameacem." A criatura fez outro som, mais suave desta vez. Então, fez algo que mudou tudo. Gesticulou. Um movimento deliberado, apontando primeiro para os corpos, depois para si mesmo e então para a entrada da caverna. Estava tentando se comunicar. "Ele está nos mostrando o que faz", sussurrei.
Ele os coleta. Ele traz os corpos para cá. O Bigfoot se moveu lentamente, deliberadamente, caminhando até um dos corpos mais recentes, ajoelhou-se ao lado dos restos mortais e gentilmente ajeitou a jaqueta da pessoa. Um gesto de cuidado que era inconfundivelmente reverente. Então, olhou de volta para nós, e eu entendi. Ele não os está machucando, eu disse. Quando as pessoas morrem lá fora na natureza, por exposição ao frio, acidentes ou por se perderem, esta criatura os encontra e os traz para cá. Ele tem enterrado nossos mortos por nós. O Bigfoot pareceu entender que havíamos compreendido seu propósito. Fez um som que poderia ter sido de satisfação ou alívio. Então, moveu-se para uma prateleira de pedra esculpida na parede da caverna e pegou algo. Trouxe-o até nós com cuidado, estendendo-o, uma carteira de motorista. A carteira de motorista de Gregory Chen. A criatura estava nos oferecendo identificação. Prova de quem eram essas pessoas, para que suas famílias pudessem saber o que aconteceu com elas. Na hora seguinte, documentamos o que encontramos. O Bigfoot, aparentemente entendendo que não pretendíamos fazer mal ao seu lugar sagrado, nos ajudou. Ele nos trouxe a identificação de vários corpos, sempre os mais antigos, sempre de pessoas cujas famílias procuravam há décadas. 9 pessoas no total. 9 casos arquivados que poderiam finalmente ser encerrados. Quando saímos da caverna, carregando o corpo de Anderson e os documentos de identificação, o Bigfoot nos seguiu até a entrada. Ele ficou silhuetado contra a neve branca, nos observando, certificando-se de que entendíamos a confiança que havia depositado em nós. Virei-me e levantei a mão em um gesto de respeito e agradecimento. A criatura ergueu sua própria mão enorme em resposta, e então se dissolveu de volta nas sombras da caverna. A caminhada de volta foi silenciosa. Estávamos todos processando o que havíamos testemunhado, entendendo o peso do segredo que agora carregávamos. De volta à delegacia, nós 6 que estivemos naquela caverna nos reunimos na sala de conferências. O que a gente conta para as pessoas? Alguém perguntou. Encontramos Anderson falecido por exposição ao frio, disse Brennan finalmente. Essa é a verdade. Também encontramos evidências que nos levaram a resolver outros 9 casos de pessoas desaparecidas. Podemos dizer que descobrimos seus restos mortais em uma área remota da floresta, o que também é verdade. Mas a localização exata é um local de sepultamento sagrado que precisa ser protegido. E a criatura? Perguntou Yamamoto em voz baixa. Que criatura? Respondi. Eu vi pegadas na neve, pegadas grandes, provavelmente de um urso. É o que vou colocar no meu relatório oficial. Harris se manifestou. Meu avô costumava dizer que alguns segredos são guardados não por serem vergonhosos, mas por serem sagrados. Este parece ser um desses segredos. Todos nós concordamos. A história oficial seria que encontramos Anderson e evidências que levaram a outros restos mortais. A verdade sobre a caverna de sepultamento e seu guardião ficaria conosco. Na semana seguinte, trabalhei na identificação dos restos mortais a partir dos documentos que o Bigfoot havia fornecido. Cada um era um caso arquivado, famílias que esperavam por respostas há anos. Eu as contatei pessoalmente, disse que havíamos encontrado seus entes queridos, que eles haviam morrido de causas naturais na natureza. A gratidão em suas vozes foi avassaladora. Também trabalhei com o Serviço Florestal para colocar avisos oficiais de perigo nas áreas marcadas pelos marcos de pedra do Bigfoot. Documentamos terreno instável, áreas propensas a mudanças climáticas súbitas, locais onde as pessoas poderiam facilmente se desorientar. Os avisos foram colocados de forma proeminente. Os desaparecimentos naquela área da Colville National Forest pararam. Voltei para meu cargo na universidade em Seattle, mas fui transformado pelo que vivenciei. Eu tinha visto algo que desafiava tudo o que eu achava que sabia sobre o mundo.
sobre a morte e sobre as criaturas com as quais compartilhamos este planeta. Às vezes, tarde da noite, penso naquela caverna nas profundezas das montanhas. Penso no Bigfoot montando guarda sobre aqueles restos cuidadosamente preservados, realizando rituais de sepultamento passados de geração em geração. Penso na inteligência e compaixão necessárias para cuidar dos falecidos de outra espécie, para honrá-los na morte, mesmo quando sua própria espécie talvez nunca soubesse. Eu mantive essa confiança por 27 anos. Não contei a ninguém a localização exata daquela caverna, mas agora, ao me aproximar da aposentadoria, sinto que é importante que a história seja contada. Não a localização, nunca a localização, mas a verdade sobre o que o Bigfoot faz com corpos humanos. Não porque a criatura seja uma ameaça ou um monstro, mas porque é o oposto. Esses seres, esses Sasquatch que relegamos a lendas, têm agido como guardiões silenciosos de nossos falecidos por mais tempo do que podemos imaginar. Quando as pessoas morrem sozinhas na natureza, o Bigfoot as encontra. E, em vez de deixá-las para os elementos, essas criaturas realizam seus próprios rituais de sepultamento. Elas preservam os falecidos com dignidade. Elas arrumam os corpos cuidadosamente, incluem pertences pessoais, deixam oferendas. Eles têm sido os guardiões dos ossos, exatamente como dizia a antiga lenda dos nativos americanos. E eles têm tentado evitar mais mortes, marcando áreas perigosas com seus marcos de pedra, embora seus avisos não fossem reconhecidos até que aprendemos a enxergá-los. No dia em que toquei a mão daquele Bigfoot naquela caverna subterrânea, entendi algo profundo. Inteligência e compaixão não são exclusivas dos humanos. A capacidade para o ritual, para honrar os mortos, para se importar com os falecidos de outra espécie, essas coisas existem em criaturas que descartamos como mitos. Então, sim, eu descobri o que o Bigfoot faz com corpos humanos. E a verdade é, ao mesmo tempo, aterrorizante em suas implicações sobre o que não sabemos, e bela no que revela sobre a capacidade de respeito e dignidade que existe além da nossa espécie. Os Bigfoot das Cascade Mountains ainda estão lá fora, ainda mantendo seu cemitério sagrado, ainda cuidando daqueles que morrem nas florestas. E em algum lugar naquelas montanhas, um velho Bigfoot continua seu antigo dever, sabendo que pelo menos alguns humanos entendem e respeitam o que ele tem feito todo esse tempo. Essa é a verdade que carreguei por 27 anos. Esse é o segredo que me disseram para nunca compartilhar. Mas acredito que o mundo está pronto para saber não onde, mas o quê, para entender que às vezes as criaturas que tememos estão, na verdade, nos protegendo de maneiras que nunca imaginamos. E que, às vezes, a coisa mais humana que podemos fazer é honrar as tradições sagradas daqueles que não são humanos.